Olá pessoal, dessa vez eu vim trazer um vídeo falando sobre as 10 melhores figuras Marvel Legends baseadas nos personagens do MCU, na minha opinião. Vou começar falando com as 3 figuras que eu quase deixei na lista. Primeiro é aquele que permanece, uma figura até que detalhadinha, mas ele peca em trazer a articulação única no cotovelo. Traz apenas um acessório, que é a maçã, e o uniforme dele é de um plástico, apesar de flexível, ele atrapalha um pouco a articulação. Em seguida tem o Wong, que traz mais acessórios, tem a mão, posição de feitiço, uma mão para segurar a espada, uma espada que tem um detalhe no desenho dela. Ele acompanha também um par de mãos com feitiço, que são as mesmas mãos do Doutor Estranho do filme do Homem-Aranha Longe de Casa. O traje é bem detalhado, mas no meu ponto de vista, a head dele deveria ser um pouquinho maior. Por fim, temos o Doutor Estranho Defensor. Ele tem uma mão extra fechada, uma mão extra para segurar algum objeto, o efeito de magia. O traje bem detalhado também, só que tem articulação limitada. E o legal dele é que ele traz uma head inteiramente nova. Agora sim, vamos para o top 10 das figuras. Em 10º lugar, deixei o Ultron, a figura da própria Wave, baseada em sua aparição na série What If. Gostei das cores utilizadas, gostei dos detalhes dele. A textura é semelhante à do Aranha de Ferro, mas na minha opinião ele peca em alguns detalhes. A mão não segura adequadamente sua lança. A lança é de um plástico mole, então as pontas sempre vão entortar, dependendo do peso que se aplica. O bom dele é que ele tem uma capa que é removível e fácil de tirar. Na minha opinião, eu achei ele pequeno, menor do que o Ultron, do filme dos Vingadores Era de Ultron, e é quase do tamanho de uma figura normal. Não sei se foi intencional ou não, mas a head do Killmonger encaixa perfeitamente no corpo. Talvez pensando nisso seja proposital o lançamento da versão animada do Killmonger, que é basicamente uma repintura com uma nova head. Em nono lugar, na minha opinião, fica a Mulher Hulk. Apesar da série não ser incrível, eu gostei bastante da figura. Ela é simples, não tem tantos acessórios, acompanha apenas um único par de mãos, mas a execução da figura que eu achei interessante. É bastante semelhante com a atriz, além das articulações básicas que a gente costuma ver, ela conta com rotação no bíceps, articulação dupla no cotovelo, e é uma figura alta. Aqui ela ao lado do Wong e do Demolidor, que consegue ser até um pouquinho maior do que o Ultron. Em 8º lugar, na minha opinião, fica com a Okoye, baseado no filme Pantera Negra, Wakanda para Sempre. Ela é uma figura 99% nova, conta com detalhes tão superiores à figura Buffy original. Com exceção do colar, o tronco é o mesmo da figura Buffy, só que repintado. A figura anterior tinha apenas uma articulação no cotovelo, enquanto a nova possui articulação dupla, além de contar com rotação no bíceps.
algo que a figura anterior não tinha. Até as contas que moem foram esculpidas nessa figura. As ombreiras, que antes eram pintadas, agora são a parte separada da figura que não atrapalha a articulação. Os acessórios são os mesmos da figura Baffer, porém repintados. Ao invés de preto, é um tom cinza escuro, diferente do cinza que veio com as Dora Milaje. Uma ótima adição, podendo substituir a versão anterior na coleção da Dora Milaje. Em sétimo lugar, na minha opinião, fica com o Namor. É figura também baseada no filme Pantera Negra, Wakanda para Sempre. Assim como a figura da Mulher Hulk, Namor é uma figura simples, acompanha uma mão para segurar a lança, uma mão fechada e a lança. A lança possui detalhes de uma extremidade à outra e é uma lança até que grande para o tamanho do Namor. Eu gostei dos detalhes das asas que ele tem nos pés. Eu gosto como a musculatura dele é bastante humana e não é nada exagerado como em figuras baseadas em quadrinhos. Seu rosto é bem semelhante com o do ator. Detalhes nos adornos, no colar, nos braceletes. Eu gostaria que a figura acompanhasse mais um par de mãos extras para que ele pudesse fazer os gestos Lick Tadokan, mas isso não impede que a figura ainda seja boa. Eu acho que é uma figura simples e muito bem executada. Em sexto lugar, na minha opinião, também fica uma figura simples, mas eu achei legal, que é a figura do Peter Parker. Ele acompanha o Ned, que ele veio no Tupac, da edição comemorativa, só que foca apenas no Peter. Peter traz 5 acessórios, um par de mãos fechadas, um caderno, esse caderno já foi visto outras vezes, uma mochila, bem semelhante a dele, uma rede sorrindo, que eu não achei que ficou muito parecido, mas eu achei engraçadinho, e a rede séria, que pra mim é uma das redes mais bem esculpidas até agora da Marvel Legends. Qualquer direção que você olhe, você consegue enxergar o Peter Parker. Já a rede sorrindo, dependendo do ângulo, fica um pouco estranha, mas ainda assim se parece com o ator. O corpo é inteiramente novo, com tecnologia Painless, e eu gostei bastante da articulação separada que ele tem no tornozelo, o que facilita para que ele fique em pé. E em termos de proporção, a rede fica proporcionalmente boa em todas as outras figuras lançadas do Homem-Aranha. O mesmo vale para a Red sorrindo. A figura do Ned até que é uma figura legal e a gente pode recriar momentos dos filmes, porém devido à limitação das suas articulações eu deixei ele de fora da minha lista. Em quinto lugar, na minha opinião, fica o Loki clássico, da série do Loki. Ele possui como acessórios um par de efeitos de magia, um par de mãos esculpido magia nela e uma head extra dele sorrindo. As duas são muito bem feitas e eu prefiro essa head sorrindo do que a head sorrindo do Peter Parker. As articulações são painless, num corpo totalmente novo. Ele tem detalhes de sujeira em sua roupa e acredito que ele cumpre o glorioso propósito de ser uma das melhores figuras de 2022. Em quarto lugar, na minha opinião, ficaram empatados Doutor Estranho e o Mestre Mordo, ambos baseados no filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.
Ambas as figuras contam com diversos acessórios. Doutor Estranho com uma mão em pose de feitiço, uma mão fechada, um par de mãos com magia, que são as mesmas mãos que vieram com Doutor Estranho no filme do Homem-Aranha Sem Volta para Casa, e também um par de mãos em posição de feitiço. Ele acompanha um par de mãos para os acessórios, um par de mãos fechadas e um par de mãos abertas. Os acessórios são o bastão do Tribunal Vivo e uma besta. Os dois acessórios são pequenininhos, mas são bem detalhados. Por falar em detalhe, o traje do Bramordo é super detalhado. Cada parte do traje tem diferente textura, como se fossem diferentes tipos de tecidos. Eu gostei bastante, porém ele peca em trazer articulação única no cotovelo. Doutor Estranho tem menos detalhes e textura no traje, mas ainda assim é um uniforme bonito. É um novo manto, diferente das outras versões. Ele tem detalhes tanto por dentro quanto por fora e é feito de um plástico bem mole. No Ned, a capa se encaixa perfeitamente, porém no próprio Doutor Estranho ele fica um pouco solto. A nova head do Barão Mordo é muito mais fiel ao ator do que a anterior. O Doutor Estranho possui uma nova head, diferente das outras duas, ou seja, o Mordo e o Estranho são duas figuras completamente novas. Em terceiro lugar, na minha opinião, fica o Cavaleiro da Lua, série do Disney Plus. Os acessórios que compõem é apenas um par de mãos fechadas e duas luas que ele usa como arma. O que eu acho interessante é que ambas podem se juntar e formar uma peça única. Os detalhes em seu traje me impressionaram bastante, e é exatamente o que a gente viu na série. Ele tem articulação pinless e é uma figura completamente nova. Aqui é um comparativo das cores usadas em outras figuras. Ele chega a ser um cinza um pouquinho claro, não tão branco. Em segundo lugar, na minha opinião, fico com Atuma, baseado no filme Pantera Negra, Wakanda para Sempre. Ele acompanha apenas 2 acessórios e tem detalhes por todo o corpo, com cicatrizes, adornos. Ele também é uma figura completamente nova, tem articulação pinless e detalhes pequenininhos, mas captam exatamente o que vemos no filme, incluindo o osso de tubarão martelo que ele carrega na cabeça. Ele lado a lado ao Hintro, vemos como ele é muito mais detalhado. Em primeiro lugar, na minha opinião, não tem como ser de outra figura senão dele, Khonshu, baseado na série do Cavaleiro da Lua, Disney Plus. Ele conta apenas com um acessório, que é o seu cajado, um dos maiores acessórios lançados, medindo 26,5 cm. Assim como a tumba, o Khonshu possui detalhes no seu traje que são exatamente aquilo que a gente viu no resultado final na série. Ele tem articulação idênticas às de uma figura normal, é todo pinless e não tem limitação nenhuma por conta do traje dele. Em termos de altura, ele é bem maior do que o Ultron, que também é uma figura baixa. E em cores, ele tende a ser um pouco mais bege do que o Cavaleiro da Lua e o Sr. Knight. Pessoal, essa é a minha lista. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir.